Saudações, bom dia, são 7 horas e 18 minutos, 21 graus, o dia começou quente. As previsões não são de que vai refrescar. Mas enfim, vamos falar um pouco de problemas com a China e com a Federação. Eu ando acompanhando a situação econômica da China. E me fizeram uma pergunta hoje, numa das minhas redes sociais, sobre a deflação chinesa. Certo? Deflação. Deflação é quando os preços, na média, ao invés de subirem, caem. E aí nós temos que tomar alguns cuidados. Eu li uma série de artigos da mídia ocidental e todos peças de propaganda. A deflação chinesa é um sintoma da debilidade da economia. Gente, esse povo não tem vergonha na cara. Seria um sintoma da debilidade da economia e resultariam de problemas no setor imobiliário. Um dos efeitos dessa deflação é a crise, principalmente no emprego dos mais jovens. O desemprego entre os mais jovens estaria no seu mais alto patamar. Existe alguma verdade nisso. Então a gente pode começar pelo que tem de verdade. Mas antes, deixa eu falar de um fato histórico. Na maior parte da história dos Estados Unidos, antes da criação do Federal Reserve, ou seja, da independência do país em 1783 até a criação do Federal Reserve em 1912, então nós temos um período de quase 130 anos, na média, os Estados Unidos tiveram uma deflação de 0,3% ao ano. Então os Estados Unidos passaram 130 anos, na média, com deflação. Na verdade, eles tiveram dois picos de inflação nesse período, que foi a criação do primeiro Banco Nacional, né, por volta de 1810, e a criação do segundo Banco Nacional em 1865. Então, os picos inflacionários aconteceram nos Estados Unidos quando eles criaram, ou tentaram criar por 20 anos, o antecessor do atual Fed. Traduzindo, só houve inflação nos Estados Unidos antes da criação do Fed, nos anos em que eles tentaram criar uma coisa parecida com o Fed. A partir daí, deixa eu comprar pão e eu continuo. Bom, vamos dar continuidade. Gente, como eu estava dizendo, vamos contextualizar a coisa. Antes da criação do Banco Central dos Estados Unidos, certo? Federal Reserve, houve duas tentativas de se fazer isso, criar um Banco Central. O Banco Central dos Estados Unidos, o Federal Reserve, é um banco particular, que tem um monopólio de emissão de moeda e emissão de dívida pública. Perfeito? Ele opera em nome do Tesouro dos Estados Unidos. Traduzindo, são banqueiros roubando dinheiro de toda a população, de toda a economia. Primeira vez que isso foi tentado, claro, por influência dos britânicos, e isso, a recusa original dos Estados Unidos acabou dando na guerra anglo-americana. Estados Unidos e Reino Unido foram à guerra em 1812, e basicamente foram à guerra porque a Inglaterra queria impor esse Banco Central aos Estados Unidos. Isso é uma coisa que os livros de história, claro, né, óbvio, eles não contam. Qual foi o motivo? Inventaram um punhado de coisa como motivo da guerra de 1812. Mas o principal motivo foi esse. Os banqueiros britânicos queriam impor o controle monetário aos Estados Unidos. E conseguiram, cara. Porque a Inglaterra venceu essa guerra. A guerra de 1812, ela venceu. Na verdade, a Casa Branca só é branca por causa disso. As tropas britânicas tomaram Washington, incendiaram a cidade e incendiaram a Casa Branca. E aí, como o prédio da Casa Branca ficou cheio de fumaça, era feito de pedra, ele ficou todo enfumaçado, para disfarçar, eles pintaram de branco. Por isso que a Casa Branca é branca, que não é mármore, é tinta. E é tinta por esse motivo específico, porque ela foi queimada durante a guerra de 1812. Os Estados Unidos perderam, né? Pode escrever o que quiser, os Estados Unidos perderam. E aí foram obrigados a aceitar a criação do primeiro Banco Nacional, que era um banco controlado por banqueiros, e aí houve um processo inflacionário nos Estados Unidos que durou 20 anos. Curiosamente, ou coincidentemente, eu estou sendo irônico aqui, o tempo em que o primeiro Banco Nacional continuou existindo. Em 1832 venceu a concessão
e o parlamento americano cassou a concessão desse banco. Houve quebradeira, a diminuição do volume comercial. Gente, os bancos, gente, a lógica de funcionamento dos bancos é roubar dinheiro do restante da economia. Banco é parasita, certo? Banco é parasita. Banco, no Ocidente, o sistema ocidental de banco é parasita. Ele quer ganhar dinheiro, certo? E como ele ganha dinheiro? Tirando do restante da economia. Então, quanto mais forte é o setor financeiro, mais enfraquecido vai ser o setor produtivo, a indústria, o comércio, a agricultura, mais serão enfraquecidos. Simples assim, é uma questão de matemática. Da onde bancos tiram dinheiro? Eles não produzem nada. Eles tiram dinheiro dos outros setores da economia. Então, os Estados Unidos enfrentou um pequeno processo inflacionário e um processo de estagnação econômica. Em 1832, venceu a concessão de 20 anos. E o que eles fizeram? Caçaram o primeiro Banco Nacional. Só que os banqueiros não desistiriam, voltariam depois da Guerra de Secessão. Lincoln, que não queria de forma alguma o Banco Nacional, ele foi morto. Olha que curioso, né? Lincoln foi morto. Por quem? Será que foram pelos malvados sulistas? Gente, o agente importa pouco. Quem está por trás do agente é que importa mais. Então, coincidentemente, né, Lincoln foi morto. E aí, no mesmo ano, criaram o segundo Banco Nacional, que foi um fracasso, evidentemente. Levou os Estados Unidos a uma nova recessão, a novos problemas econômicos. E aí, em 1885, a concessão desse segundo Banco Nacional foi cassado. Mas os banqueiros não desistem. Lembre-se, é banco particular. Os banqueiros não desistem. E até que em 1912, sob a liderança de Woodrow Wilson, o sujeito comprado, criou-se o terceiro Banco Nacional. Só que aí esse nome já estava muito queimado. Para disfarçar, eles chamaram esse banco de Federal Reserve, que é tão federal quanto o Federal Express é. Ou seja, não é para disfarçar. E aí, coincidentemente, 1914, Primeira Guerra Mundial, 1939, Segunda Guerra Mundial, 1973, rejeição do Acordo de Bretton Woods. E aí houve as crises reaganômicas, uma crise em cima de outra. Essas crises não são necessariamente crises econômicas, são crises financeiras. A crise de 2007 e 2008 deixou isso abissalmente claro. Se a crise dos anos 1980 ainda havia deixado alguma dúvida, por mais miserável que seja, a crise de 2007 e 2009 não deixou dúvida alguma que são crises financeiras, ou seja, crises provocadas pelo setor financeiro. Ou seja, tem o dedo do Federal Reserve nisso, as políticas do Federal Reserve. Só que agora o tamanho dessas crises é abissal. Mas antes de falar disso, né, nós até mostramos um gráfico no vídeo que a gente fez, mostrando o quanto a inflação nos Estados Unidos cresceu após a criação do Federal Reserve, o tanto ela cresceu muito após o fim do padrão Bretton Woods, e o tanto ela cresceu demais a partir de 2007, 2009. É um longo processo de inflação. O que é inflação? Inflação é quando o preço aumenta. O preço aumentar é um jeito bonitinho de você falar as coisas perdem valor. O patrimônio nacional está desvalorizando. E é exatamente isso que está acontecendo nos Estados Unidos. Certo? Para quê? Porque o setor financeiro ganha cada vez mais dinheiro. Essa é a questão. Os Estados Unidos... O Brasil passou por um processo de desindustrialização muito forte. Certo? Passou por um processo de desdolarização muito forte após a criação do nosso próprio Banco Central. O Milei é um imbecil, cara. O Milei, aquilo é... Deixa eu pegar as palavras do Lopes Obrador, deixa eu ver se eu acho aqui as palavras do Lopes Obrador sobre o Milei. Aquilo é um imbecil. Certo? É um Bolsonaro. É um Bolsonaro argentino. É um sujeito desagradável, sujeito imundo. É um Bolsonaro argentino. Que tá com o mesmo papinho, anticomunismo, essas coisas, sabe? Esse discurso, cara, porra. Peraí. Então, ele é um sujeito desse naipe. Ah, gente, olha só um pé de jurubeba. Uau. Mas enfim, né? E o Milei quer acabar com o Banco Central. Acho que a única coisa boa
que saiu daquela cabeça podre. A ideia de acabar com o Banco Central é diferente do que muitas pessoas falam, é a única ideia boa dele. Os bancos centrais têm que acabar. Não que não deva haver um agente regulador da oferta monetária de crédito. Claro que deve haver. Mas não é uma coisa tipo Banco Central e jamais, sob nenhuma circunstância, um Banco Central independente. Veja o que aconteceu com a economia brasileira. Depois que criaram o Banco Central e depois que o Temer fez o Banco Central independente. Independente de quem? Olha o Roberto Campos Neto, cara, ele sumiu com 60 bilhões. As inconsistências contábeis ultrapassam 1 trilhão. Sabe, ele comprou ouro ilegal. Ele pegou 60 bilhões das reservas e ninguém sabe o que ele fez com isso. Ninguém sabe, cara. Ele está destruindo a economia brasileira com a taxa de juros mais alta do mundo. Mas ele é independente. Certo? Então o Banco Central é uma maneira dos banqueiros controlar a economia de um país. E só. A China não tem um Banco Central no sentido clássico. Ele tem um agente que controla a emissão de moeda, de crédito, certo? E dívida. Ele tem. Só que o Banco da China não é um Banco Central no sentido clássico. Não são os famosos banqueiros, aquele grupo étnico, os Rothschild e tal, que controlam o Banco Central chinês. O Banco Central chinês é um Banco Central no sentido que era o Banco Central brasileiro antes. O Banco do Brasil, que exercia esse papel, é um agente que controla a emissão de moeda e dívida. Ok, mas, né? E aí, a gente vai tentar colocar em contexto o que está acontecendo na China. Primeiro, o processo de deflação, numa situação em que não tem um setor financeiro, todos os setores FIRE. O setor FIRE é o quê? Finanças, né? O F, Insurance, seguro, Real Estate, setor imobiliário, setor FIRE, o acrônimo para fogo. A China, com a eleição de Xi Jinping, ela aboliu o mercado imobiliário no seu sentido clássico. Um mercado que opera independente da construção civil. Ela basicamente proibiu a construção de imóveis para especulação. Proibiu. Limitou os aluguéis, a subida dos aluguéis a 5% ao ano. Então o mercado imobiliário da China, na prática, ele deixou de existir. Existe a construção civil. Claro, a construção civil existe. Os antigos agentes do mercado imobiliário, por exemplo, a Evergrande, eles agora se tornaram construtoras, que é o que eles deveriam ser. Eles fazem construção de imóveis, certo? Só que eles tinham acumulado passivos enormes da época da farra. Então, há problemas nesse setor? Claro que há. Claro que há, mas esses setores são garantidos pelo Estado chinês. No limite, e o governo chinês já deixou isso claro, desapropria, indeniza os moradores e executa mesmo, sabe? Nuca, pum, pum, executa os executivos. A China não são os Estados Unidos, a China não é o Brasil. Mais de 14 bilionários já foram executados. A China não é o Brasil, vocês podem ter certeza absoluta disso. Então, o recado está dado. Quebra, a gente recupera e vocês serão executados. Simples assim. Simples, desse tipo. Xi Jinping falando com clareza absoluta. Os donos dessas empresas entenderam. Por isso que a Evergreen não quebrou. Porque sabe, se quebrar, o que vai acontecer com eles. Certo? Então a China está passando por um processo de transição, porque essa lei é recente. Vem da reeleição do Xi Jinping. Em que na prática o mercado imobiliário, como é concebido no Brasil, como é concebido no Ocidente, deixou de existir. Agora é dominado pela indústria da construção civil. Não é mais um setor parasita da economia. E veja, o setor imobiliário, dos 3 setores parasitários, é o pior. Porque para ele ser rentável, ele tem que render mais que banco. Porque normalmente o setor imobiliário, repare, eu não estou falando de construção civil. O
setor imobiliário precisa ter rendimento maior do que o sistema financeiro, porque ele todo é baseado em empréstimo. Então ele parasita a economia muito mais, incrivelmente, do que banco. Certo? É uma forma extraordinária de você escravizar as pessoas, porque as pessoas querem e precisam morar. Você escraviza as pessoas pela dívida e por uma dívida alta, maior do que a dívida do setor financeiro, porque eles são intimamente conectados, mas ele tem que ganhar um pouco mais. Veja o caso dos Estados Unidos. Veja o caso dos Estados Unidos, que tem quase 1 milhão de pessoas sem teto e uma crise imobiliária que só está crescendo, que só está se evolumando. Por quê? Veja o caso do Canadá. O Canadá é um caso ainda mais dramático. Os aluguéis estão indo para a estratosfera. As pessoas estão indo para a rua. Certo? Porque não tem casa. Por que não tem casa? Gente, como a suposta segunda maior economia do mundo, Estados Unidos, como uma das 15 maiores economias do mundo, o Canadá não consegue fazer casa. Olha a situação do Reino Unido. O aluguel de um apartamento chega a custar 2 mil libras, cara. Certo? 2 mil libras, 12 mil reais para alugar um apartamento. Michuruca. Aí como esses países querem, somos potências econômicas, se eles não conseguem fazer moradia. E aí a questão não é se existe ou não moradia para todo mundo. Essa não é a questão. Certo? Porque existe. A questão é que parte dos imóveis, e parte cada vez maior, está na especulação, cara. Eles querem que os aluguéis subam. É a maneira de você roubar o dinheiro das pessoas. É isso, roubar o dinheiro das pessoas. E as pessoas não, ficam muito sem opção quando o assunto é comer e quando o assunto é ter um lugar onde abrigar seus ossos. Perfeito? É um setor altamente parasita e nefasto da economia. E esse setor está sendo desmontado na China. Então é claro que existe uma relação entre as crises do setor imobiliário na China e o processo deflacionário. Só que esse problema é pontual e provisório e é derivado de reajustes que estão sendo feitos. Não se faz uma mudança, tipo, acabamos com o setor imobiliário de uma hora para outra, sabe? Isso não existe. Quer dizer, faz, a China fez, mas sem consequências não. Gente, eu queria ter pego não vou mentir para vocês não, eu queria ter pego as jubebas daquele pé que eu passei lá atrás. O problema é que eu não sei se vocês repararam, o dono da casa estava passando no exato momento. Estava saindo de carro. Eu não sei se aquele pé de jubeba é dele, né? Tava na calçada, mas, né? Não vou pegar as jubebas na cara do homem. Aí eu fiquei na vontade, sabe? Meu coraçãozinho falou, gente, uma jubebinha, um amargo que deixa a gente mais feliz. E aí eu não peguei aquelas jubebas, mas fiquei com vontade. Mas eu marquei onde elas estão. O que quer dizer que quando eu passar lá, eu vou pegar umas. Ou se vou. Eu podia estar matando, eu podia estar roubando, eu podia estar sequestrando. Mas eu só tô pegando algumas jubebas, gente. Pouca gente gosta disso, na verdade. Né? O bom gosto é muito desigualmente distribuído. Bom, essas jubebas aqui dá pra colocar no arroz. Vamos continuar. Deixa eu passar pro lado de cá. Não, posso ficar desse lado aqui mesmo. Esse lado de cá é quase pedir para ser roubado. Minha mão tá do lado da estrada, da rua, perdão. Vamos passar pro lado de lá. Minha mão fica pro lado da... Por cima dos trilhos mesmo, por enquanto. Lá na frente tem uns cacos de vidro, eu já pisei neles uma vez, com consequências meio desagradáveis. Mas é só prestar atenção. Voltando aqui. Então, tá havendo ajustes. Certo? Tá havendo ajustes. E se você considera que o setor imobiliário é responsável por parte do processo inflacionário, à medida que você retira ele da economia, parte da inflação vai ser retirada. E o resultado é a diminuição da inflação ou até mesmo deflação. Pronto.
Agora, outro problema. A questão do desemprego entre os jovens. Esse parece realmente um problema chinês. Eu acompanho os dados e, de fato, não tem saído muitas informações sobre a taxa de desemprego entre as pessoas jovens. O que talvez indique que realmente haja algum problema nessa área, o desemprego juvenil. E aí nós temos uma questão. Quando você tem uma situação de desemprego, a tendência é que as pessoas poupem. Você sente alguma coisa errada na economia e você economiza gastando menos. A diminuição do consumo acaba levando à deflação. Então, primeiro, eu não tenho ideia de qual que é o volume do desemprego entre os jovens. Eu sei que parece realmente que ele existe. E eu ainda não compreendi as medidas que a República Popular da China e o Partido Comunista Chinês vão tomar para resolver esse problema. Certo? Mas certamente medidas serão tomadas e eu creio na capacidade do partido de resolver isso. De toda forma, essa é outra discussão. A discussão é: existe realmente um problema de desemprego nessa faixa específica da população? Olha, tudo indica que sim, existe. Mas temos que fazer outra pergunta: esse é um problema conjuntural ou estrutural? Se for estrutural, o problema é realmente grande. Mas se for conjuntural, como o próprio nome indica, as conjunturas passam. Então eu não tenho elementos, não tenho de fato elementos para dizer se o problema é estrutural ou conjuntural. Não tenho. Eu até poderia fazer uma aposta, mas para quê? Se eu não tenho um elemento para dizer. Eu vou tentar ler mais alguma coisa, achando, eu volto e falo, tudo indica que o problema é A ou B. Mas o que eu não posso negar é que o problema de fato existe. Embora eu também não saiba o tamanho do problema. Porque faz diferença uma pequena taxa de desemprego juvenil ou uma grande taxa de desemprego juvenil. Faz muita diferença o tamanho do problema. E eu não tenho elementos que me permitam dizer se esse problema é grande ou pequeno. Tudo indica que existe, mas o tamanho eu não sei. Também não sei a natureza. Se eu não sei o tamanho e a natureza, repito, eu não vou ficar aqui fazendo ilações. É irresponsável. Certo? É irresponsável. Simples assim, é irresponsável. Eu não vou fazer. Vou procurar estudar mais, procurar buscar informações, e aí eu volto e digo, é isso. Mas o fato é que existe. Então, a questão da deflação chinesa, ela até agora tem dois causadores. Sabe, não é o tom catastrofista, a economia. Tem um cara, que ele deve ter, sério, de verdade, ele deve ter uns 15 vídeos falando que a economia chinesa quebrou, que a economia chinesa vai mal, que a China está desmontando, que o Partido Comunista Chinês perdeu o controle. Na verdade, o canal dele vive de falar mal da China. Certo? Na verdade, não é só um. A mídia americana tem toda ela essa vibe. A China, eles estão torcendo, porque é o que resta, eles estão torcendo. Não é informação, eles estão torcendo. Então, em relação à deflação chinesa, particularmente, ela é um fato, isso aí você não discute. Eu atribuo ela muito mais aos rearranjos, à transformação do setor imobiliário em um setor que atende aos interesses, às necessidades da construção civil. E isso é bom, sabe? Eu atribuo muito mais a isso do que a questão do desemprego, que eu ainda não compreendo bem a quantas anda. Então você tem um fator especulativo e um fator real. O fator real é o fim, né? O processo que vai finalizar o setor imobiliário na China, substituindo ele apenas pela indústria de construção civil. Isso é bom para a economia porque reduz o parasitismo.
E com isso as coisas se valorizam. Porque você não tem que criar um sobrevalor para ser usurpado pelo setor FIRE, né? Banco, imobiliário e seguros. Você não tem que criar esse sobrevalor. Se a necessidade de criar o sobrevalor para ser roubado, é como naquelas cidades perigosas, você tem que andar com a nota de 20 por caso de você ser assaltado e não tomar uma surra ou morrer. Entendeu? Aquela nota de 20 faz diferença no seu orçamento. Ela impede você de comprar algumas coisas, porque você tem que ter ela para o caso de você ser assaltado. O setor FIRE, especificamente o setor imobiliário, a economia andando com a nota de 50 no bolso, que você nunca vai poder gastar, porque é o dinheiro do ladrão. Aí você elimina o ladrão. Aí você valoriza todas as coisas, para todas as pessoas. É isso que está acontecendo. Quando você valoriza, é natural que a desvalorização, ou seja, a inflação, diminua. A visão que se vende é negativa. Ah, o setor está quebrando. Ele está quebrando, sim, é óbvio. Porque o governo chinês, o Partido Comunista Chinês, quer que ele quebre. Então ele está quebrando, sim. Esse é o objetivo. Destruir o setor imobiliário. Óbvio. Sabe, a China, dentro de um processo de planejamento estatal de uma república socialista, quer trazer novamente o controle da moradia das pessoas. E esse é um problema na China. Porque vamos lembrar, a China também tem um problema demográfico. As mulheres estão tendo poucos filhos. Os jovens estão se casando menos e casando mais tarde. Isso é ruim quando a China quer bebês. A Rússia tem sua própria estratégia, que é subsidiar fortemente casais jovens que se casem. Sabe, uma casa na Rússia, imagina que um casal jovem se casa na Rússia. Um casal de, sei lá, 20 e poucos anos, se casa. Aí você consegue um financiamento. Na Rússia não tem casa, gente, de verdade. Eu já fui na Rússia e eu fiquei espantado com isso. É claro que talvez em alguma aldeia, em alguma cidade menor, mas eu não vi casa na Rússia. Deve ter, claro, mas eu não vi. De verdade, eu não vi. A Rússia tem apartamentos. Acho que é uma herança soviética, né? Então a Rússia tem edifício de apartamento. Até em cidade pequena. Acho que só tem casa na roça, no campo. A Rússia é um país sem casa. Então o setor da construção civil é importantíssimo na Rússia. Ele é muito importante. Você é um país sem casas. Se você faz a sua própria casa, faz. E no Brasil, claro, né? Só que lá, como as pessoas moram em apartamento, você não vai fazer o seu próprio edifício de apartamento. A construção civil lá é muito mais importante do que aqui. Então, a ação creditícia do governo também é muito importante. Eles estão iniciando um processo de controle? Estão, mas está muito atrasado em relação à China. Lá você ainda tem um setor imobiliário. Embora o torniquete lá seja grande. Deixa eu só ver se tem alguma carne barata. Coxa, sobrecoxa congelada. Músculo, não. Então, como o grosso do financiamento é estatal, o governo russo controla os preços. Mas o setor existe. Como eu estava falando, digamos que um apartamento lá seja o equivalente a 100 mil reais. Para os jovens recém-casados, ele é vendido por 80 mil. Se o jovem recém-casado tiver um filho antes dos 27, esse valor cai pela metade, 40 mil. Se eles tiverem 3 filhos, esse valor cai para 20 mil. Com 20 anos para pagar. Então eles pagam o equivalente a R$1.000 por ano. Sem juros. E se você paga metade, né? 20 mil. Quando você pagou 10 mil, você pagou tudo em dia, o governo fecha para você. Então você pagou 10 mil, o equivalente a R$500 a cada 20 anos. Aí dá para você ter a casa própria, o apartamento próprio, né? Essa é a estratégia do governo russo, a principal estratégia do governo russo, para que haja mais filhos no país. A China também tem esse problema.
Porque na China, para você casar, você tem que ter casa. Quem casa quer casa. Sabe? Não dá para morar em aluguel porque os aluguéis estavam crescendo muito. Xangai, Beijing tem alguns dos aluguéis mais caros do mundo. E evidentemente esse elevado custo dos aluguéis faz com que principalmente os homens tenham que gastar um tempo muito grande da vida deles, que é o tempo que eles são mais produtivos, que seria mais fácil para eles fazer filhos, juntando dinheiro para comprar um imóvel. E é óbvio que o Partido Comunista viu isso. Evidente, tá na cara. E a ideia do Partido Comunista é exatamente evitar isso. Para isso, eles têm que acabar com o setor imobiliário. Certo? A estratégia deles é essa. Acabar com o setor imobiliário. E acabar com a especulação. Se as pessoas não puderem mais ganhar dinheiro com o setor imobiliário, se quiser ganhar dinheiro, vai ter que ser com a construção civil. Faça edifício de apartamento por um custo, tire o seu lucro e venda. Através de algum agente do governo chinês. E aí você reduz o preço dos imóveis e o governo financia a habitação diretamente com os jovens, certo? Para que eles possam se casar mais cedo e tenham o incentivo de ter mais filhos. É isso. Correto? Então, é um processo que está acontecendo, é um processo em curso, cujo resultado final vai ser a valorização de toda a economia, porque, como eu disse, não vai ser mais necessário o dinheiro do ladrão e vai levar aos jovens a casa própria, permitindo, e esse é o objetivo do governo, que eles tenham mais filhos. É isso. Certo? Então, o processo deflacionário na China não é necessariamente ruim. Não quer dizer que a Evergrande esteja quebrada, embora esse seja o objetivo. O governo chinês realmente quer que as empresas imobiliárias quebrem ou se readequem. Se quebrar, pum, pum, na nuca. Tem que se readequar. Transformar no que elas nunca deveriam deixar de ter sido. Agentes imobiliários, empresas que constroem edifício por um custo e vendem por esse custo mais uma pequena e modesta taxa de lucro. Isso é saudável. É o que a China quer. Especular acabou. Certo? Então, essas empresas estão tendo dificuldade? Sim, elas estão, cara. Elas estão, porque elas viram no modelo que foi desenhado para favorecer elas. E agora esse modelo não existe mais. É lógico que elas estão em dificuldade, é óbvio, esse era o objetivo do governo. Esse era o objetivo do Partido Comunista Chinês. Certo? Então é claro que elas estão em dificuldade. A mídia ocidental, eu vi artigo dos jornalões britânicos, dos americanos, MSNBC, né, dos portais, e todos eles, oh meu Deus, o setor imobiliário está quebrando na China, e não sei o que, mas é claro que o setor está quebrando. O que eles não informam que é exatamente isso que o Partido Comunista Chinês está buscando. Uma economia mais saudável. E eles não podem fazer isso por quê? Porque no país deles, os Estados Unidos, esse setor é um dos que controla a economia, cara. É um dos responsáveis pela desgraça que os Estados Unidos estão vivendo, que o povo americano está vivendo. Eles não podem comentar, na China o governo está cuidando das pessoas, do povo. É claro que o ajuste não é feito de maneira automática e, infelizmente, ele não é feito de maneira indolor para todos. Certo? Haverá problemas. Então, normal, não tem nada para ver aqui. A economia chinesa não está entrando em declínio. Ela não vai quebrar. Sabe, essas leituras são todas torcidas. O cara está torcendo. Igual tem uns lá que já está no 20º vídeo. A economia chinesa quebrou. E os jornalões eles já começam com isso. Devido ao péssimo estado da economia chinesa, a fraqueza da economia chinesa, a debilidade da economia chinesa, já começa com isso. Quer dizer, eles já jogam o que querem que seja verdade na cara das pessoas. E como todo mundo fala, eles falam sempre a mesma coisa. E aí não faz diferença se é MSNBC, Daily Telegraph, New York Times, Washington Post, Le Figaro, Folha, Estadão, Veja,
UOL, eles falam sempre a mesma coisa, é o mesmo discurso, é padronizado, claro, né? O patrão é o mesmo. Então, as pessoas acabam acreditando. Você ouve, uma mentira dita 1000 vezes, se torna uma verdade. Então tá lá todo mundo acreditando nessa baboseira, cara. Mas o buraco é mais embaixo, a questão é bem mais complexa. Bem mais complexa. Certo? Eu diria que é claro que a China precisa ter atenção, mas quem sou eu para dar conselho para o Partido Comunista Chinês? A China sabe o que está acontecendo. Eles não vivem num mundo irreal, eles sabem, eles têm noção. Então é claro que eles estão dando atenção ao problema. A questão é que a solução, primeiro que você não sabe o tamanho do problema. Pode ser bem menor do que se fala. Certo? E eles estão tentando vender a desgraça, que é o que eles estão torcendo, né? A única que não vai vencer no campo de batalha, não vai vencer nas sanções, não vai vencer na tecnologia. Então eles têm que torcer. Só podem torcer. Coloca todo mundo para torcer junto. Certo? Então eles mentem, basicamente, estão mentindo. Em larga escala, como se não houvesse amanhã. Por quê? Porque não pode admitir a verdade. Esse povo é muito presunçoso, por isso eles passam vergonha. Na verdade, eu vou mostrar um vídeo aqui, exatamente mostrando eles passando vergonha. Are you a competitor? Are you an ally? Are you a threat? How would you regard your relationship with Britain? First of all, between China and Britain, from the Chinese perspective, Britain is not a rival, is not a competitor, it is not an enemy, is not an adversary. Britain is just an important country to get along with in peace and in friendship and for mutual benefit. Now, how Britain looks at China, it's up to the British government and people to decide. But I think it would be completely misguided for Britain to view China as an enemy or adversary or a competitor. What do China and Britain compete with? China is the largest manufacturer of automobiles. Competing with Britain? No. China is the largest exporter of EV cars and will lead the whole world in EV production. Is Britain a competitor? No. China will be the biggest and most important producer and R&D in terms of semiconductor in no time. Does that mean that China competes with Britain? No. China will be the leading nation in AI revolution. Is Britain a competitor? No. So I think British government should not overestimate its impact on the global scene and view Britain as a rival of China. China is not. China is a fact. China is a megatrend for Britain to live with and get along with. Let's make peace rather than agitating for war. Are you a